Olá para você artista que gostaria de ter um grupo de teatro, mas o seu mapa astrológico não permite. Olá, você artista que não sabe como vai se aposentar, mas está sempre comprando umas brusinhas na Renner. Eu sou a Gabriele Dors e este é meu amigo e também host deste podcast, Jean Mendes. E hoje nós temos dois convidados que estão aqui para representar um grupo que tem muito destaque aqui na nossa cidade e que é um ótimo exemplo de como viver de teatro no interior. Exatamente, minha querida Gabriele Jean, Dars. por favor, faça as honras. E assim, gente, eles devem faturar pesado, Pesadíssimo. porque a companhia tem 7 integrantes. Imagina sustentar tudo isso de gente com Não uma consigo me companhia. sustentar praticamente. Meu, eu e a Lívia somos 2 e a gente não consegue sustentar. Bom, vamos lá. O Teatro Por Que Não é um grupo de teatro da cidade de Santa Maria, fundado em 2010 e composto por artistas graduados em artes cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Desde 2012, o grupo está sediado no Espaço Cultural Vitório Facim, importante espaço independente da cidade que tem atividades voltadas principalmente para a formação de novas plateias. Junto ao grupo TUI, Teatro Universitário Independente, que há mais de 50 anos é atuante na cena teatral da cidade. Desde seu surgimento, o Teatro Por Que Não já participou de importantes festivais e eventos, passando por várias cidades do Brasil e até mesmo em Portugal, do idioma português. Há 10 anos, o grupo oferece um curso de teatro em Santa Maria, por onde já passaram mais de 1.000 alunos. Além dos cursos e espetáculos, o Teatro Por Que Não trabalha constantemente com projetos culturais e eventos desenvolvidos através de leis de incentivo à cultura e demais editais. Atualmente, entre espetáculos adultos e infantis, segundo eu falo espetáculo adulto, eu penso em pornografia. Espetáculos adultos e infantis, o grupo tem vasto repertório em atividade, afirmando a pluralidade, essa palavra bonita, dos artistas integrantes e gerando programação continuada e formação de público na cidade de Santa Maria e no estado do RS. Com vocês, Juliette e Jason, representando aqui o Teatro Por Que Não. Sejam muito bem-vindos. Nunca ninguém leu uma bio com tanta intenção. Cara, é que eu sou uma pessoa intensa. gente. Eu me senti assim comovido assim com essas palavras. Mas é que vocês merecem. Gente, Obrigado, pessoas obrigado. como vocês, assim, que fazem trabalho adulto. Tem também, acontece, tá no meio Tem ali. de tudo, Tem. né? Gente, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes que vocês aceitaram esse convite. Muito Vocês, obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui participando, né, com vocês nessa conversa aí sobre viver de arte. É uma coisa que a gente tá aí na luta há bastante tempo, né? Perfeito, e sempre Com aquela certeza. grande questão, né? Mais do que sobreviver, é viver de arte, né? Sem O dúvida. pessoal aqui eu sempre acompanho nas redes sociais, passam mais em Dubai, sempre nas boates, nas maiores boates de Santa Maria e mundo. Muito bem, gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigadão por disponibilizarem esse tempo aí pra gente. E acho que é super importante, assim, eu já tive grupo, né, de dança e eu via que uma das maiores barreiras em dar continuidade aos bailarinos, manter os bailarinos no grupo, era a dificuldade em gerar renda para eles eles pudessem se profissionalizar e continuar vivendo da arte, né? E eu acho que vocês são um caso ímpar, assim, de Santa Maria, porque é uma companhia grande, todos adultos, não é aquele rolê de criança de vamos montar um grupo de dança, vamos montar um grupo de teatro. Não, Quem são disse que um dia não foi? Eu ia dizer. Tudo tem um começo, né? Eu lembro, eu lembro quando eu entrei na. Gente, eu Se era mete no colega lembro, do é- Jason. A gente entrou Sério? junto A nas gente entrou cênicas, junto sim, nas sim. cênicas. Nossa. Infelizmente, eu acabei trancando o curso no meio do caminho. Mas o Jason continuou e ele tá aqui pra dizer que, nossa, quando a gente entrava no curso de artes cênicas naquela época, o teatro Por Que Não era assim, o teatro Por Que Não? Uau! Aí já era um E grande a galera valor. do teatro Por Que Não? Né? Era. Foi uma referência muito grande, assim, pra gente, logo que a gente entrou. Até porque quando, né, a gente entrou em 2010, o grupo Por Que Não recém tinha começado, era uma referência mais sólida e próxima, porque a gente estava Perfeito. fazendo bacharel em artes cênicas e daí eles também estavam concluindo o curso, né? Eu entrei em 2015 no Por Que Não, então até lá eu estava em outro Isso grupo. foi adquirido depois. É, Foi fui, adquirido fui contratado depois, depois. E daí, mas igual a gente sempre foi próximo, porque
além dos estudos, eram bolsistas do Caixa, eram pessoas que compartilhavam encenações e estavam nesse meio de formação ainda, mas eles já estavam um pouco mais consolidados quanto grupo de levar o trabalho para fora da massa. universidade, né? Então nem todos estão desde a primeira formação, né? Não. Vários Sim. entraram depois, assim. Vários Como é que era essa saíram aquisição de jovens talentos? Acho que a Era na Juliette pode falar, né, um parceria? pouquinho Era ali do... na- A gente, quando começou, nós éramos 8. Era mais gente ainda, né? Uhum. E era muito nessa coisa do sonho do teatro de grupo e tal. E nós estávamos na universidade ainda, alguns, né? Quando a gente fundou o grupo, eu estava me formando. O André estava se formando, os outros estavam, né, ainda no curso, alguns por se formar, alguns na metade. E aí a gente criou esse grupo por afinidade, assim, né? Juntou ali, principalmente o pessoal que convivia muito no caixa, ou que uns faziam as encenações dos outros. E tinha muito essa utopia, assim, do teatro de grupo, eu quero viver de teatro, toda essa coisa, assim, que a gente realmente eu sonhava, né, na universidade, era o caminho que eu queria seguir. Não queria muito carreira acadêmica, que era o que acabava acontecendo com muita, né, enfim, a opção de muitas pessoas, e tinha a coisa de ir embora para cidades maiores, que também não era uma opção para mim. E aí a gente criou o grupo, depois acabaram saindo algumas pessoas, e aí a gente só fez uma vez na vida o movimento de Ei, foi trazer quem novas entrou. pessoas. Então não pense, Quem você está se entrou, formando agora. entrou. Não pense que você vai Quem conseguir não uma entrou, não vaga. entra mais. É porque daí saiu uma pessoa, saiu outro, a gente ficou em 5. Daí a gente ficou um tempo entre 5 pessoas. E aí o André que começou. Ai, porque é muita pouca gente, vamos ter que... o André, o Felipe, não sei quem foi. Sei que quando chegou em mim já... Aquela... Fofoca. Não, mas é que a gente tava no espaço já, né? No Espaço Cultural Victória Facim, sediando o espaço. E realmente ali precisa de uma força de trabalho grande, Sim, porque... pra manutenção, cara, pra dá tudo, muito, né? ter um espaço dá muito trabalho, tu sabe, né, Gil? Não sei. Inclusive, Imagina olha a ter mão, vamos ver a mão. no caso. Não me lembra disso. Mas, enfim, ter um espaço dá muito trabalho. E aí a gente sentiu falta de ter essa... Porque a gente sempre foi um grupo numeroso e a gente ficou um tempo com menos pessoas, 5, né? Pra nós já não era tão numeroso, embora ainda seja. Mas aí foi realmente o André que trouxe essa proposta. Olha, eu acho que seria interessante chamar outras pessoas, porque a gente quer fazer mais projetos. E a gente tem um curso de teatro, sempre... Né, querendo abrir mais turmas, querendo... Os outros entraram pra ajudar a arrumar o negócio, né? isso, Entendeu? lá, Eles carregar precisavam de cenário. uns Na peão verdade, eu ali. sempre falo que eles entraram a partir da hora que a coisa começou a ficar boa. E é verdade. Porque a treta inicial dos 5 anos, Nem eles pegaram. não pegaram, entendeu? Assim, ó, vou Quando a falar, gente trabalhou anos recebendo O R$0, break-even ali, eles já isso que entraram eu- depois do break-even. Mas eu vou louco. falar que eu peguei isso em outro grupo. É aí que tá, verdade. eles Já tinham vieram outro calejados. grupo, eles tinham outro grupo, e daí por que a gente chamou o Ander e o Geis? A gente fez uma aquisição dupla, que eles são gêmeos, né? A gente brinca. Eles eram Porque eles ligados vivem juntos. E eles cordão. tinham criado um grupo também, mas a gente entendeu, acho que, ou não sei se era fofoca ou o quê, o grupo estava meio que se dissipando, uns tinham ido embora. Não. Vocês que plantaram a fofoquinha lá pra Não, dissipar e mas pegar não, as não. pessoas. Fui eu Só que que lancei. como eles tinham o grupo e eles já tinham trabalhado com o Felipe no espetáculo recentemente ali, e enfim, já tinham trabalhado com outras pessoas ali, eu já tinha trabalhado com o Candeia, que era o grupo, a gente entendeu os dois também como pessoas da mesma vibe, assim, né? Pessoas da mesma vibe, assim, trabalhar Alinhou. sem parar. Sim, Essa é a trabalhar vibe. enlouquecidamente. Mas é muito louco, porque assim, foi um momento, falando pessoalmente, esse momento de a gente estava em transição mesmo. Eu Claro. fazia parte do Candeia, que logo que eu... Por que não? Já foi fundado ali em 2010, né? O Candeia a gente fundou no final de 2010, início de 2011, e tentou nessa mesma vibe, de tentar dar continuidade para os trabalhos, porque eu sou de Rolante, uma cidade lá perto de Porto Alegre, Ui. longe, e lá Rolante tem o festival amador de teatro mais antigo do Rio Grande do Sul. Então são 30 que anos massa. de atividades contínuas, assim. Então o universo de teatro era muito prolífero ali, tanto que tinha alguns grupos, e nessa parte que eu comecei a fazer teatro mais tarde, com 19 anos mais ou menos. Não, desculpa se eu não fui aos 16 entrar na universidade pra... Não, mas é que 19 ainda é Ainda é bem bem jovem. jovem, só pra te É, avisar. Eu tô Mas com é- 30 e não sei o que quero ser quando crescer. Mas então, por quê? Quem eu fazia lá no teatro em Rolante eram a Carol, o Ander, depois eu conheci que ele foi pra lá, mas eles faziam desde criança, porque ali na região tinha um movimento de grupos infantis mais forte, assim,
mais atuantes. Então, eu falo que eu comecei aos mais velho porque eu não comecei a fazer teatro desde criança. Criança começa a fazer aula, Isso, né? não, Então, mas não. por isso que rolou, então. Porque tu é derrolante, né? Isso, As Tu coisas vão faz- rolando, né? Padum, pss. E daí a gente... Ainda bem que tem a Juliette pra dar risada. Quando... Obrigado, Juliette. Se contratar só pra rir das minhas piadas sem É que graça. eu sou simpática. É. Valeu, valeu. Por isso que ela é a cara do grupo, ela tá lá nos representando. Mas daí, Massa. só rapidinho, quando a gente veio pra cá, a Carol Reichert, que já tinha feito cênica, tava começando a fazer cênicas um ano antes de mim, e eu e o Anderson, a gente veio, já se conhecia, vamos continuar trabalhando junto, vamos fazer uma coisa junto. Já tinha o Porquê Não como referência de grupo, vamos chamar mais uns conhecidos nossos, e daí a gente, compartilhando trabalhos juntos, fez o Candeia, e daí desenvolveu, daí foi nesse caminho. Pois é. Mas que fique claro que a gente não roubou ninguém. Não, né? não. Se roubar, tudo bem, né, Não. meu? A Não, vida é faz assim. parte. As coisas foram Mundo dos acontecendo. negócios. Porque, bom, se você, o Gia falou que já trabalhou um pouco com o grupo, mas essa ideia de que às vezes tu tem uma galera que trabalha um tempo junto, mas aos poucos, assim como aconteceu no Porquê Não, as vontades vão indo para outros lados. Claro, Não é exatamente. bem assim, justamente porque não é uma coisa que te dá grana concretamente ali no início, então as coisas vão... E às vezes até as vertentes mesmo. Tipo, eu Exato. não quero trabalhar com peças teatrais, eu quero dirigir outra coisa, eu quero trabalhar com cenografia. Isso, enfim, exatamente. Já que Então- vocês fazem tudo isso, né? daí o Candeia foi se... São autossustentáveis ali. E Isso. quando é que foi assim, tipo, que o Teatro Porque Não saiu de ser um grupo da galerinha que tá se formando e vamos lá, e virou tipo, cara, agora a gente precisa gerar renda e a gente precisa monetizar isso pra viver disso real oficial. Eu Para além das acho brusinhas que da Renner. Para além das brusinhas. Eu acho que a gente nunca teve esse... mesmo que não tivesse a renda, a gente nunca teve esse espírito de ser um grupinho, entendeu? A gente Já, sempre foi vum. assim, na voadora. A Massa. gente é um grupo de voadora, porque... Não, mas é sério, porque com 2 anos de grupo, a gente recebeu um convite de ir pra Portugal, num festival internacional. Ah, que demais. E a gente tinha que arrecadar 20 mil reais. Tranquilo, se quisesse eu assinava o cheque ali, tinha me Isso- falado. A Isso gente- em 2012, né? Gente, Meu eu tinha 22 anos. Que loucura. A gente tinha que arrecadar 20 mil reais. A gente se olhou e disse, vamos. Aí estabelecemos tais e tais metas. Uhum. E, tanto dinheiro vai sair de um financiamento coletivo, tanto vai sair de festas que nós vamos fazer, tanto vai sair a gente vai tentar vender, vai vender ingresso, vai fazer... A gente criou um selo, que era Porque Não em Portugal. Aí tudo fazia parte do selo, e daí todos os eventos, o dinheiro ia pro negócio, entendeu? Então, a gente sempre teve, assim, muita gana, eu acho. Eu acho que isso faz muita diferença, assim. Porque aí... Depois, claro, a gente daí que chegou num momento mais decisivo do tipo, temos que gerar renda pra nós agora, né? Sim. Vamos parar de investir nosso tempo Claro. e todo esse dinheiro no próprio grupo. Porque os primeiros 5 anos antes do Jason chegar, foi assim, o investimento ia todo pro grupo. Tá? Sim, A gente trabalhou tem que sem manter, receber. reinvestir E pra como- fazer mais figurino, Participar mais dos cenário, eventos, participar dos- festivais, nos chamarem pra Portugal, vamos fazer dar o nome jeito, mesmo, né? Ó, somos uma exatamente. companhia boa. E aí, a partir do momento que começou o curso, que começou a gerar mais renda, que a gente começou também a não ter mais 20 e poucos anos. E ter, Sim, né? Começa a ficar adulto, tem suas começa necessidades. a mudar um pouquinho. Mas aí, a partir mais ou menos do 2014, 2015, que aí assim... 2012 a gente foi chamado para sediar o espaço junto com o TUI. E aí também mudou um pouco a nossa dinâmica. Foi a partir daí que começaram a sair os integrantes, Sim. porque também realmente o espaço gera outro envolvimento e cria Claro. outra dinâmica na tua vida. Ter que manter um espaço aberto é outra responsa, né? Não é só o grupo. Ele existe agora fisicamente ali, né? Sim. Sim. Mas também nos trouxe muitos privilégios, né? De, tipo assim, ter um lugar para ensaiar, para fazer Exatamente, as coisas e tal. produzir tudo. Mas aí logo depois veio a grande reforma do espaço. Quando a gente chegou, o espaço estava caindo aos pedaços. Então Sim. a gente fez... Foi 2014. Foi Eu lembro de a... uma vez ter ido bem antes da reforma, lá pra 2008, 2009, eu pensei, É. isso aqui vai cair na minha Isso, cabeça. tinha muito Quando- cupim. A gente Sim. fez uma reforma muito grande também. Foi outro financiamento colaborativo, coletivo e tudo mais. E aí, a partir dali, e a partir de que a gente começou a criar o Say Hello também, que foi nosso primeiro espetáculo totalmente descolado da universidade, em 2014, 2015, e que a gente começou a tentar se profissionalizar cada vez mais,
Aí que a gente começou a pensar, não, vamos ter que dar um jeito de isso render dinheiro, não só pro espaço e pro grupo, mas pra gente. Quando a gente conseguiu também botar as contas do espaço em dia, deixar a coisa girando um pouco mais, entender como que funcionaria o curso pra fazer gerar uma renda fixa todo mês, né? Porque Sim. o curso também vem muito nessa... Isso é legal. Enfim, tu que- também, né, De ver o tem amadurecimento, assim, tipo, da companhia de é. vocês. Por exemplo, o jovem, né? Ele pensa, pô, tô ganhando R$ 300 por mês aqui, tá legal, mantenho meus rolezinhos, tá tudo certo. E às vezes ele acha que o amanhã, as necessidades dele vão ser, pô, quando eu começar a ganhar R$ 1.000, aí vai sobrar muito, aí eu vou estar rico. Só que as necessidades vão aumentando conforme você vai amadurecendo. Você tem que começar a pagar aluguel, já não tem mais como depender dos pais, familiares. Fora que essa escalada de contas é às vezes muito maior do que tu ganha, Exatamente, entende? você não Porque consegue às vezes tornar já um horror Se tu, e as tu contas... mora sozinho, tá aluguel, água, luz, daí, sei lá, tem que manter internet, o telefone, o que for. De repente veio tudo numa tacada só, sabe? Então, às vezes esse crescimento não é proporcional ao quanto tu vai ter que pagar. Então, é uma coisa que vai se organizando. Eu acho bem interessante, assim, porque tem muitas pessoas, assim, que tentam fazer um grupo, né? Eu mesma já tentei iniciar, assim, alguma coisa e tal. Só que é muito difícil manter. E hoje, realmente, assim, pra mim, vocês são uma grande referência, sabe? Porque eu vejo que, agora ouvindo você falar, deu pra perceber que desde do início, vocês tinham essa visão empreendedora dentro do grupo. Entende? Sim. De tipo assim, não é só um grupinho, que nem, né, o Gil falou. É um grupo que vai ser o nosso principal trabalho, é aqui que a gente vai se profissionalizar, é aqui que a gente vai ganhar nosso dinheiro, enfim. Então, vocês já começaram com uma visão, assim, mais pra frente, talvez, do que a maioria. E mais do que isso, uma coisa que eu percebo muito no grupo de vocês é a questão da divulgação do trabalho de vocês. Sabe, vocês têm uma divulgação muito boa. Eu sei que dentro do grupo vocês fazem isso. Eu fui descobrir outro dia que, na No verdade, almoço? eu pensava na minha cabeça... Num almoço que a gente tava lá trocando ideia. Na minha cabeça era tudo... vocês tinham alguém que Uma fazia equipe de isso. marketing. Uma equipe de marketing. Olha, Chamada nossa- Juliette, olha a nossa equipe de marketing. Felipe E Anderson. então, nós temos... Vocês realmente conseguiram, dentro do grupo, pegar... Além, tipo assim, das pessoas que... você não é só o ator. Você também faz a iluminação quando você não está no espetáculo. Você faz a parte do marketing, ajuda na divulgação. O Felipe acho que faz as artes ali da Felipe, divulgação. o Anderson. O Felipe trabalha bastante com parte de patrocínios. O figurino, escrever projeto. Gente, vocês têm tudo ali no grupo. Isso é fantástico. Mas é sobrecarga, né? É Sim, sobrecarga, é isso que claro, né? chama Isso é sobrecarga. trabalho. Isso é uma coisa que eu acho que é bem, acho que é legal falar assim do porquê não e uma das que a gente vem ao longo dos anos explorando e agora também quer parar de explorar. Não, mas a ideia de explorar por outros lados, para outros lados, que é somos muitos, somos 7. Cada um de nós tem 7 vivências de vida, tem 7 experiências, 7 olhares sobre as coisas. Então vamos aproveitar a multiplicidade que a gente tem de lidar, porque às vezes não é sobre o que eu já via, ou como eu olho sobre as coisas. Tipo, tenho mais noção de organizar questão de figurino, eu sou mais dedicado para organizar logística, metodologia, sei lá, de cenário, de separar coisas. A gente, ao longo do tempo, foi notando e evidenciando, conforme a gente ia trabalhando, as potencialidades de cada um e foi indo. Algumas outras pessoas assumiram, não, eu vou assumir essa parte e vou desenvolver essa potencialidade. Uma das coisas para mim é a Juliette, ela pegou a parte das redes sociais e assumiu para si, assim, principalmente do contato mais diário e contínuo. E é isso, sabe? Tipo, foi fazendo, tanto que eu concordo, acho que a nossa divulgação, nosso contato online, ele é muito bom, mas ele vem muito de um trabalho que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, e isso se vem da sobrecarga. Eu lembrei do Amigos e Teatro. Acontece, eu não ia Gente, tocar isso, tá? Mas foi tu que chamou. Olha só, é que assim, ó, esse grupo é antigo, né? Não é tão antigo, mas enfim, na minha vida é antigo, né? 1/3 da minha vida é dentro Olha, desse só grupo. dentro do grupo, aham. Né? É bastante. E é o lugar onde eu dediquei, com certeza, mais energia e amor e tudo, né? Sangue, suor e lágrimas, como a gente Sim. fala, né? Então, e isso que o Jason falou, a gente também
buscou aprender muitas Muito, coisas, né? muito. Além do que já tinha, tipo, o Anderson sempre foi figurinista, sempre foi, não, né? Porque parece que a pessoa nasceu assim. Mas, tipo assim, sempre teve esse interesse, desde quando ele era adolescente lá, fazia teatro amador no interior, ele já tinha essa coisa. Então, entrou no grupo, e, obviamente, Potencializa isso as foi muito predisposições, aproveitado. né? Claro. Sim, sabia Mas maquiar, teve muita coisa tudo. que a gente teve que aprender, né? Tipo, isso que a gente tá falando de redes sociais, não sei o quê, mas Claro. no começo do grupo, antes do Facebook, quando só era mato e Orkut. Meu Quando Deus tudo do era céu. mato. Quando a gente começou o grupo, tudo era mato e Orkut, né? Não Sim, tinha, gente. Sim. As pessoas ainda usavam e-mails. Boa. E aí, a gente tinha um blog, que era nosso meio de comunicação, era um Ai, blog. eu tive blog também, Era teatroporquenão.blogspot.com. Eu tive um Blogspot, blogspot Era. de poesias. Então, E aí, Vai ter até eu hoje. desde então, eu criava já uma forma de me comunicar com nossos seguidores. Todos os textos começavam com amigos e teatreiros. Ei, Ah, olha aí, ó. Fui muito zoada, sou zoada até hoje Olha por isso. ela, Eu toda mesma me comunicação. zoo. É, Mas era amigos e teatreiros. Recebi muitos elogios na época, Claro, tá? claro. Não, porque vocês se Teatreiros. comunicam muito bem, blá, 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 blá. Sempre já teve já desde o início teve uma predisposição. A ali, Juliette é né? muito comunicativa É, e que- naturalmente, assim, e daí... E metida, né? E daí tem essa coisa de que às vezes a gente precisa o grupo precisa de uma certa coisa. Quem pode dizer, eu não tenho interesse, eu não quero. Então se ninguém fazer, não vai ser feito. Beleza? Beleza. Mas só que a gente também nós somos pessoas que, tipo, tem que ser feito, então vamos fazer. Alguém vai fazer, alguma Sim. coisa vai acontecer. Então a Juliette assumiu essa bronca, porque a gente sempre fala que redes sociais ali suga pra caramba, é uma sobrecarga, é uma coisa de Muito, continuidade. Mas assumiu isso e faz muito bem. Assim como tem o Felipe, ao longo do tempo, aprendeu com a experiência na agência de publicidade que ele trabalhava, com o pai dele. Tipo, isso é uma outra coisa. Por Isso. exemplo, o Felipe trabalhava na agência, mas na parte de redação, né? Isso. Mas, tipo, ele foi fazer curso de patrocínio no Twitter, no Instagram, Aham. no Facebook, entendeu? Pra aprender. Então, tipo, a gente buscou muita Muita coisa, sabe? As coisas dos editais que estavam Seria falando. o ideal seria o quê? Contratar outros profissionais, mas a gente sabe que numa É, realidade de não grupo de adianta. teatro A não gente tem que como. aprender, isso a gente já falou em outras vezes, né? O que você faz do seu trabalho é só uma parte do seu trabalho, né? O trabalhar com arte é só um pedaço. Agora, como você vende, como você vai Claro. fazer arte, editar Claro. vídeo, tráfego pago, toda essa parte. E nessa questão do grupo todo ser mais empreendedor, isso era uma coisa coletiva da galera que começou, porque dando um exemplo de quando eu tinha grupo, né? Eu sempre tive essa coisa de mais, vamos pra cima, vamos fazer, mas a galera já era meio, ai, muita mão, pois é. Então acabava que me sobrecarregava, porque era eu que tinha que puxar tudo. E aí por isso que em 2016 eu terminei com o grupo e abri escola de dança. Disse, ó, gente, Entendi. acabou o grupo, obrigado, foi um prazer, quem quiser fazer aula pode fazer gratuitamente, mas agora eu cansei. E vocês tinham todo o coletivo, todo mundo era muito alinhado ou foi alinhando aos poucos, assim? Eu acho que completamente alinhado tudo, 100% nunca vai ser, né? Porque, como o Jason falou, são vivências diferentes. Mas eu acho que isso, assim, é pra valer, foi um filtro que acabou ficando quem ficou. Só quem ficou. E assim, a gente teve muitas discussões, muitas reuniões filosóficas de horas, muitos problemas e etapas e coisas pelas quais passamos, né? Mas eu acho que a gente sempre teve esse objetivo em comum de empreender juntos esse grupo, daí depois começamos a pensar isso de forma mais objetiva, né? Antes parecia um sonho distante, depois começou a se aproximar, depois a gente viu que podia ser realidade, depois virou realidade. Mas a gente buscou, né, esse tipo de coisa, e acho que realmente um pouco antes dos guris entrarem ali foi uma virada de chave, que a gente começou a pensar em espetáculos mais apelativos para o público. O Felipe tem grande parte de culpa nisso, no sentido Isso positivo. Que eu ia perguntar agora, tipo, como é que porque o vocês Felipe começaram a monetizar assim mais? Como monetizar? Como viver com a companhia de teatro? Primeiro a gente pensou nas frentes, né? Aí que veio o curso. O curso é uma grande frente. Assim, eu acredito que foi o motorzinho inicial para as coisas se estruturarem, né? Como se fosse a base mais sólida que possibilitou as outras coisas. Porque no começo era a forma mais objetiva ali, né? Mais próxima, mais alcançável da gente gerar renda a partir do nosso trabalho. E dinheiro entrando todo mês. Renda a gente sabe que recorrente, trabalhar né? com contratação é uma aquilo, loucura, né? Pode sazonal, ter às 10 no mês vezes. das crianças e passar 3 meses sem ter nenhuma, e depois ter 20, depois não ter Sim. nada.
E também tem que correr muito atrás e aquela coisa. Então, o curso foi uma primeira base muito grande. Quando a gente viu que tinha gente interessada, que dava certo, que a gente conseguia, né, estruturar isso, foi legal. E daí depois a gente começou a pensar um pouco mais em como os espetáculos seriam mais apelativos, mais populares, né? Porque a gente queria, acho que isso é um objetivo em comum, assim, trabalhar com formação de plateia e fazer com que as pessoas façam, com que o teatro faça parte da vida das pessoas e vice-versa, né? E aí a gente sempre falou muito sobre espetáculos infantis, que a gente sabe que isso é um filão, fundamental. Fundamental pra Digamos criar assim, para formar plateia, para ir para as escolas, para colocar em projeto e tudo mais. Mas desde aquela época a gente já tinha essa preocupação. Desde a universidade, né? O primeiro espetáculo infantil que a gente fez foi a minha direção 6, que era o Gato Malhado Andorinha Sinhá, que obviamente já tinha o grupo, eu já tinha reingressado em direção. Pensei, vamos fazer uma coisa que depois eu possa aproveitar, para por que não? Exatamente. Então a gente já tinha, né? Inclusive, era uma briga na universidade, né? Que a gente, muitas vezes, foi criticado por dar muita atenção ao grupo. Por priorizar o grupo. Mas Ainda bem que vocês fizeram isso, gente. Exatamente, é isso que eu falo hoje. E para quantos lugares a gente não levou o nome da universidade? Exato. Em todo lugar que o Teatro Porque Não E vocês vai, sempre a citam, UFSM né? é a primeira Claro. coisa do nosso currículo. Exatamente. Que é a porque nossa às vezes formação. A gente não tem como desvincular a experiência que a gente teve lá e o quanto ela contribuiu para o que a gente é hoje. Mas Sim. a gente descobriu muito mais coisa para além disso também. A Coisas que graduação às vezes aconteceram não prepara fora. para o mercado de trabalho também, Não, né? Então não não. adianta vocês irem A semeando graduação isso nos desde deu, o início. digamos assim, o cerne lá dentro artístico, né? Aham. A técnica e tudo isso que é importantíssimo, né? Mas aí foi isso. O curso estruturou bastante os espetáculos e aí teve essa entrada dos meninos, a gente começou a pensar mais nesse sentido, daí a gente... o Felipe trouxe essa coisa também da gente fazer espetáculos adultos mais populares. E aí que veio o Say Hello, que acho que o Say Hello foi responsável por popularizar bastante o nosso trabalho, assim, porque era um espetáculo sobre redes sociais na hora que que explodiu as redes sociais. Aham. E em 2013, 14, 15 ali, que as pessoas começaram a ter acesso aos smartphones e tudo mais. E nessa época também, a gente pensando em precificar e tudo mais, a gente fez aquele curso imenso lá com o Sebrae, né? Isso foi depois. Foi 17. 16 ou 17, 17, eu acho. Mas, não, foi logo que vocês entraram. Não, foi logo depois, foi depois. A gente já tava trabalhando um tempo junto. Mas enfim, depois a gente entendeu, né, melhor as coisas e fez esse curso... É o semear, uma coisa assim. Uma coisa da economia criativa. Aham. E aí tinha vários Até módulos. tem palestra agora. Tem umas palestras que a Secretaria de Cultura liberou sobre isso, né? Sobre empreendedorismo. Mas dentro era um da curso cultura. mais específico, e daí a gente tinha mentorias com uma pessoa, e daí ela falava com toda a empresa, daí ela tentou conversar com a gente, pra gente entender como é que era a empresa, como que se dividia, como que a gente podia precificar melhor. Sim. Aí a gente reestruturou o curso de teatro, né, pra ficar mais rentável e pra ocupar menos tempo da nossa vida, pra gente tentar conseguir aproveitar mais os projetos, né? Sim. E aí também os projetos, né? A última coisa que entrou nesse bolo foi a gente conseguir se estruturar melhor enquanto produtores de projetos culturais. E o Jason Sim. é grande responsável nisso, porque desde que ele entrou, digamos que ele é o nosso braço de projetos ali, né? Junto com o André e o Felipe, que pensam nos projetos, tanto prêmios quanto projetos de captação de recurso por imposto, né? Ju, Perfeito. bem Links e importante, Rouanês, bem etc. importante isso que você falou com relação à formação de plateia, né? Porque, no final das contas, a gente precisa do público também para poder se sustentar, Sim. né? É uma via de mão dupla ali. E eu acho que tá tendo esse movimento, assim, já de uns anos para cá, de realmente tornar o teatro um pouco mais acessível, né? Para todos os públicos. Porque houve um tempo que ele era mais, assim, elitista, era uma coisa assim, mais, eu vou no teatro... ele ainda tem um pouco esse tom, assim, principalmente quando é ir ao teatro, né? Você não vê pessoas, assim, Mais periféricas. mais periféricas, que isso. que se sentam à vontade de ir pro Isso, centro. perfeito. pra Geralmente assistir. elas vão ao teatro quando tem algum projeto que propõe isso e que vai levar as escolas para ir ao teatro, né? Então, assim, fazer esse movimento de conseguir... vocês têm o Amores aos Montes, né? Que é um espetáculo Isso, que também circula tem espetáculo na de rua, né? espetáculo- Escola. Isso, escola, enfim. Então, agora tem o Serena e Outro Planeta. Sim, Serena Procura Procura o Planeta. A gente tá Isso aí. com um repertório bem grande Perfe- atualmente de Então, espetáculos. É um Sim, movimento são quantos ao exatamente de 7. formar esse 7 público, espetáculos. né? Você levar Sim. para as crianças, para que elas desde cedo também comecem a consumir essa arte também.
Porque é uma Sim. coisa que tem que começar É lá plantar cedo. sementinha, E tem né? Isso E sempre tem foi uma uma coisa- grande preocupação nossa, né? E também isso é uma forma da gente ter mais projeto, ter mais contratação, participar de mais eventos. A questão da formação da plateia desde a infância é muito importante. Porque, tipo, eu sou uma criança que nunca fui no teatro. Onde eu morava não tinha. Olha. Nunca foi teatro na escola que eu estudava, não tinha teatro na cidade. E, tipo, minha vontade de ser artista foi de ver na televisão. Depois que eu conheci o teatro, quis ser atriz de teatro, mas até então eu nem sabia que existia. Sabe? Uma coisa que é legal, assim, falar também, que isso foi bem importante na trajetória do Porquê Não, eu vejo, assim, em retrospectiva, que essa formação de público é muito importante, sim, nas escolas, mas teve uma Demais. outra formação de público que foi essencial, que foi o próprio curso. O curso de teatro, ele possibilitou as pessoas a se aproximarem dessa vivência teatral e da nossa vivência, que nós somos os instrutores deles. A gente tá lá e fala da apresentação, e fala de um projeto, e fala de uma certa coisa, e mostra, as aulas são no palco do espaço, então... E eles se apresentam lá como num resultado final, Tem toda sabe? uma emoção de fazer aula de teatro num teatro. Exatamente. Então isso é bem importante para eles, para não só quem é criança, mas adultos, adolescentes, terem contato com essa realidade cultural, porque Santa Maria tem uma efervescência cultural muito grande. É como a gente torna ela acessível e as pessoas se sintam pertencentes a essa realidade cultural. Que é tipo, eu sou de uma região periférica, mas tem alguém que vai apresentar no 13 de maio, eu me sinto à vontade de ir lá, porque é público, é um espaço público, é meu, é nosso, não é o 13 de maio tem associação, mas ele é um espaço público, é um teatro de Santa Maria. Eu preciso, necessito ter essa vontade e esse apropriação, né? esse entendimento de que é nosso. É... O espaço lá, apesar de ser particular, a gente sempre tenta tornar ele o mais agradável, mais acessível para as pessoas venham ver teatro, assistam teatro. Estão fazendo curso de teatro, mas que seja só por timidez, por qualquer outro motivo, mas assistam teatro, vivenciem essas experiências que essa realidade cultural aqui da cidade proporciona. De tudo, desde de batalha de rap até de espetáculos de rua, de palco, lá no centro de convenções, onde for. Então, essa formação de público com adultos também é muito importante. E o Say Hello veio muito nisso. E o Amores também. De levar o espetáculo. Tipo, a gente não consegue trazer as pessoas, então vamos levar o teatro para as pessoas. Isso é Uma maravilhoso, ocupação, né? porque às vezes a gente vê Santa Maria é uma cidade muito rica na produção cultural, mas às vezes não consome tanto, né? Não é uma cidade que consome tanta cultura, tanta arte, não vai tanto ao teatro. Então a gente tem aquele trabalho de formiguinha de puxando. Depende. Dependendo do teatro que vem pra cá, eles lotam 3 dias, gente. Daí vem o apelo das grandes massas, né? Mas é louco como tem realidades diferentes. A gente foi fazer... acho que era no Entreveiro, né? Que é o festival que a gente produz. E foi uma repórter que veio perguntar pra gente da ocupação, né? Tu explica... Era uma repórter. Ela me perguntou assim, quanto vocês costumam cobrar aqui pros espetáculos de vocês? 100, 150? O ingresso. Quem Bem me que podia, dera. né? E daí a gente... E daí eu falei, adoraria. Vale isso e muito mais. A gente sabe que vale, né? Que a gente coloca muito ali naquele trabalho, que tem um valor artístico agregado imenso, mas... Imagina, nosso ingresso é 30, 15, no máximo. É a realidade. Nosso ingresso das peças infantis é 20 e 10. Tipo assim, é muito acessível, realmente. E é claro que a gente difícil- sabe que ainda tem muita gente que não acessa, que não tem condições, que não consegue nem se deslocar e tudo mais, a gente Sim. entende. Mas a gente sabe que tem muita gente que tem poder aquisitivo pra acessar, Que vai assistir Barbie. nem só isso, mas é que no conforto da tua casa, tu podendo ficar lá vendo Netflix ou sei lá o quê, ou jogando videogame, será que eu vou ao teatro, né? Ou eu Tão gasto- longe, tão Exato. difícil. Gasto R$200 pra ver o Antônio Fagundes Sim. no 13, sabe? Tem os apelos, né? Tem ali, e não é desmerecer o Antônio Fagundes, ele tem a trajetória Claro. dele. É só que tem ali, às vezes, um descompasso dentro de uma realidade cultural que é tão forte aqui em Santa Maria. Tem muitos artistas bons. Santa Maria tem Sim, artistas é de um todas as polo. áreas, assim, incríveis. Só que muitas vezes eles não são reconhecidos, ou têm dificuldade de acessar, ou a comunidade ainda não se apropriou da arte daquele artista também de forma mais contundente. Tipo, cara, eu quero ver o Jean dançando e saber que ele é daqui do bairro, que ele é dali, Sim. que eu quero curtir, eu quero ver ele se dando bem, sabe? Então, isso é importante também. E esse movimento
vem com parte do trabalho do Por que Não, mas também do próprio espaço cultural, que é receber essa galera, movimentar lá para ter esse movimento cultural aqui em Santa Maria também, né? Sim, e assim, trazendo para uma parte mais financeira, Uhum. né? Eu adoro essa parte, né? Que esse é o tema do podcast. Também, arte cash. Cash é merrecas em inglês. Nessa questão do manter a companhia ainda, tá? Como é que vocês conseguiram? Porque assim, eu admiro pra caramba o que vocês fizeram com o curso de vocês de teatro, porque eu vejo assim, eu como uma escola, né, de artes, focada em dança, a gente já tentou criar curso de teatro lá e não vingou. Então, quando as pessoas já nos perguntam, eu digo, cara, lá no Por que Não? Porque virou já uma... É que nem assim, a galera vai, vou oferecer uma modalidade mais fitness na minha escola, não vai vingar tanto porque tem ali na esquina a Smart Fit que oferece, que o valor é a metade do preço. Sim. Então, as pessoas já vão procurar aquela linha fitness lá. Então, às vezes cria-se um estereótipo de alguns lugares e tal. Só que vocês são líderes absolutos em Santa Maria. Eu não conheço outros cursos de teatro. O que vocês dão o crédito drogas. A isso? Drogas. Entendi. A gente chega o primeiro dia batizada. das drogas, água batizada. Água batizada Inclusive, lá. hoje prenderam 24 pessoas por isso aqui em Santa Maria ontem. Meu Deus. Ah, é verdade. Fofoquinha. Tá, mas Fofoca. enfim. Outras coisas. Já vai Segue. passado, vocês vão Tem ver. gente do setor artístico É que envolvido. eu Tá, mas acho segue. que o curso é uma vivência mais completa. Não que outras coisas não sejam, mas acho que por ser num teatro, por ser ministrado por um grupo de teatro, e por ser, tipo assim, não é assim, eu vou lá Fazer aula e faço um aleatória. exercício aleatório, não. Tem turmas semestrais, se tu entrar numa turma, tu não pode entrar no meio do semestre, não pode entrar do nada. São 3 horas de aula por semana. Então a pessoa realmente tem um envolvimento e conhece a fundo o teatro, porque a gente queria sempre se propôs a criar um curso que as pessoas, obviamente, não vão ser profissionais, né, em 6 meses, mas que as pessoas se aprofundassem, que não fosse uma coisa rasa, assim. Perfeito. Então, talvez seja isso, a Anotei própria aqui. vivência. Tranquilo. Consegui, era o que eu queria pra eu encerrar o Mas podcast. é que é muito Só que eu difícil precisava, pra quem faz aula de teatro. Como é que tu vai fazer 1 hora? Exato, É, não é... Dá uma 3 hora. exercícios, tu não... A gente não- tá aquecendo ainda a galera, sabe? Tipo, porque Sim. tudo depende da turma, né? Como vai ser, como vai Quantos alunos lidar. por turma, em média, assim? A gente tem ali, depende do semestre, mas em média ali 12, 13 por Pô, é turma. bastante gente, É, né? a gente tem agora... Algumas turmas com 18. Isso é a Massa. média, né? Porque a gente tem às vezes turmas com... A gente tem turma de montagem que tá com 17, 18, Que legal. mas tem Mas uma tem turma... turmas também que às vezes fecha 6, 7, Sete. 8. Então, Então, depende muito do horário do depende. semestre, como é que tá as finanças das pessoas, se elas Sim. querem investir ou não. Então, Não, e massa. a ideia do curso ser... Acho que isso que a Ju falou é bem importante ao longo do tempo a gente foi mudando muito o curso. O curso não começou no molde que ele tá aqui. Ele começou com Mais uma- ou menos, porque sempre foi 3 horas de aula, Não, com não sei mas- o quê, semestral. Não, quero dizer, Sim, tipo sim, assim, sim. Briga. o CERN nunca Tava mudou. lá. Sim. Mas era, por exemplo, a questão estrutura, de é. módulos. Por exemplo, a gente começou pelo menos com 2 turmas, e depois, vamos fazer uma progressão. Tipo, um módulo 1 iniciante, para as pessoas perderem a É vergonha. porque primeiro tu começa, mas daí tu não sabe que as pessoas vão querer continuar. Claro. Aí elas querem continuar, e não pode oferecer o mesmo Mesma produto. E aí, então, a gente teve que ir, daí a gente foi pra um caminho, depois mudou, entendeu? Mas agora... Foi, voltou. Então, assim, daí teve um problema de logística, a gente estruturou em 4 módulos. Mas daí não tinha gente suficiente para fazer o módulo 3 ainda, porque precisava passar por os outros antes. Então, voltou, daí a gente até chegou nesse E pra nós módulo era muito agora. desgastante também, tem muita turma, muito módulo, era melhor concentrar, né? Sim. Porque- E aí agora funciona semestral os cursos livres e anual os cursos adolescentes e montagem, que aí que são massa. os cursos que a gente faz um espetáculo com os alunos, né? Porque daí também tem esse processo. A gente tentou fazer curso de montagem em meio ano. Loucura. Como montar um espetáculo em meio ano com uma galera, assim, que sabe que tá vivenciando o Só teatro. ensaia uma Samba. vez por semana. E vivenciando o teatro pra sei lá, relaxar. A gente tinha pessoas de todas as idades, sei lá, de 50 anos que tá ali só curtindo, quer ir com os amigos, sabe? Já tá Aham. 3 anos com a mesma galera fazendo curso, só quer curtir, não tem às vezes a pressão de ter que apresentar. Fora a gente, de montar, de construir cenário, Claro. tudo. Então, tipo, não dá. Fizemos ali
ali acho que 1, 2 vezes, beleza, não vai ser assim, já sabemos. Tentativa e erro, né? Exato. Às vezes vai entendendo qual é o... vai entendendo E o legal de negócio, vocês terem né? uma comunidade Exato. tão, assim, com tanto repertório e mais antiga, vocês conseguiram testar muita coisa ao longo do tempo, né? Então, Claro. curso E a coisa de extenso. não ter concorrência, eu acho também Durante que não um tem tempo. muito público. Porque daí a gente fica. Não é que não tenha, né? Que às vezes muitas pessoas não sabem. Mas eu acho também que Mas não sei talvez- se já tem gente que ofereceu o produto com a qualidade que vocês têm, sendo bem sincero. Tá, Pode ser. obrigada. Nesse formato Pode ser. redondinho, de Sim, modo, não, de, talvez sabe? nesse sentido. Talvez a É outra que gente não tenha nem a estrutura como para não tem oferecer outros, isso. exatamente É, isso que eu eu ia acho que falar, isso não faz tem outros diferença. grupos que tenham sede, que tenham, né, um trabalho mais consolidado em cursos aqui, então realmente para nós E foi uma sacada muito boa o pioneirismo do curso, entende? Quando começou o curso, não tinha o curso dessa forma, como ele se estruturou logo depois Sim. aqui em Santa Maria, né? Tinha pra adultos dessa forma. Tanto que, sei lá, a gente tentou várias coisas. E, cara, né? realmente, a gente não tem turma pra criança Não no tem. momento. E as pessoas vêm e perguntam, turma, não temos. Tem alguém pra indicar? Não tem. Não tem, né? Não tem. Não tem. Então a gente, Não tentou, a gente Vai tentou dançar, fazer bota turma. a criança pra dançar. Eles falam assim, não precisa. Quando crescer maior, vem mais pra cá. Mas vai dançar lá. Mas, tipo, uma criança de 4 anos, dá pra dançar lá? Não sei, Dá. Baby Class? Sempre é vintage. Tem o Urban Não, Kids. tem? Tem o Urban Mas Baby. fora Urban e Baby Class. Urban Baby Class. Não tem, né? Sim, tem Não. Urban e Baby Não, Class. fora Urban e Mas Baby tu quer Class. ensinar dança flamenca pras crianças, que é mais... É uma dança lúdica. É, eu acho que elas querem se expressar livremente. Mas é que tá, não, a gente vende dessa forma, mas é uma dança livre, é uma dança lúdica, tá, entende? entendi. É a movimentação, Tá. é O a O motricidade. próprio balé é muito mais lúdico. Sim, né? total, as crianças... Agora nós estamos aqui falando de modelo do negócio. É, gente, não, é que eu queria perguntar, além do, desculpa, mas Imagina. além do curso de teatro, aí vocês vendem os espetáculos, vocês poderiam, assim, enumerar mais ou menos quais são as fontes de renda, então, assim, do grupo? Sim, a gente tem isso foi mudando ao longo do tempo, porque o curso, durante muito tempo, ele foi nosso carro-chefe principal. Daí a gente... Tanto que teve períodos que a gente tinha aula todos os dias da semana. Quase todos os dias, sei lá, de segunda, sexta ou terça. Tinha sábado. Tinha teve sábado de até manhã. sábado. Então, Timão. durante um tempo, a gente, não, é isso, o curso tá rendendo, vamos investir nisso. Só que isso começou a tipo, a gente viu que tava deixando de lado esse lado artístico e começou a dizer, não, beleza, vamos começar a equilibrar, equalizar isso. Precisamos vender mais espetáculos, ou ter espetáculos para vender, porque até então, ali na época do Say Hello, principalmente foi basicamente Say Hello, daí depois teve o Amores, né? Quando tu te refere a vender o espetáculo, o que seria? Tipo, vou vender pra uma prefeitura, pra um colégio, pra um... Daí depende, a gente Todas começou... as alternativas A são gente- corretas. a gente- anteriores. A gente começou, teve uma época que, por exemplo, para vender, eu ligava, tinha, sei lá, 3 turnos na semana que eu ligava pra prefeitura, ó, aqui tá o Aí, ó, espetáculo. pra quem tá saindo da federal, quem tá se formando, quem tá... Cara, tu vai receber muito não. Muito. Tu tem Você que liga ligar, pras tu tem que ir prefeituras. atrás. Pode Ninguém vai Liguei vir. muito pra Deixa prefeitura, o pra Jason, gente. escola. Porque às vezes as pessoas têm uma visão Deixa assim, o Jason ó. falar mais um pouquinho sobre isso, por favor. Só um parênteses, às vezes as pessoas têm o artista, ele tem um ego tão inflado que ele acha que alguém vai vir atrás dele sobre e ele. dizer, Não, meu, agora não. eu vou te Não, E outra contratar. coisa que eu quero adicionar aqui. As pessoas, por exemplo, olham pra mim agora. Ah, tem o tal agenda, tem uma apresentação essa semana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí pensa que caiu do céu. Só que alguém verba. veio e disse, tu Sim. quer se apresentar amanhã? Não é assim que acontece. Tem que correr atrás. É Então, isso, teve perfeito. períodos, sei lá, que eu ligava, tipo, pra prefeitura, pra escolas, porque daí a gente, sei lá, tinha voltando ali, quando eu entrei no Porquê Não, em 2015, a gente tinha nosso carro-chefe, que era o Say Hello, principal, assim, só que ele é um espetáculo que tinha uma necessidade técnica pra teatro, tinha... E nessa época a gente não tinha infantil, né? Isso, tinha parado com os infantis. O principal mobilizador era o Say Hello. Daí a gente, não, precisamos fazer mais um espetáculo, mas agora que não dependa do teatro, porque tinha o Say Hello, que é só teatro, vamos fazer um de rua. Daí a gente montou o Amores aos Montes para apresentar em qualquer lugar, beleza. Só que daí tinha algumas necessidades do Amores, que tinha um carrinho grande, tinha uma certa estrutura necessária para o espetáculo, e a gente fez? e a temática do Amores, às vezes, não é que não dialogava tanto com a escola, mas as crianças menores não pegavam tanto, pegavam muito mais as cores, as músicas,
músicas, as interações do que a temática. Daí disse, vamos montar um infantil. Então, assim, a gente Mas foi... tudo isso que o Geis tá contando são, tipo, anos. 6 anos. Sim. So, 2015, Say Hello, Amores 2016, nosso próximo infantil foi Mundinho 18. Mas eu digo, 19. mas eu digo hoje mesmo, tipo, quais as fontes hoje Isso, então, que vocês então, vendem, ao assim? longo do período foi se mudando, então hoje em dia tem o curso, que é uma fonte importante, os espetáculos, que a gente tem ali uma dinâmica de venda. Espetáculos tá falando bilheteria, o que a gente coloca no espaço Isso, e isso. entra de bilheteria. Dos espetáculos porque agora esse ano passado, a gente voltou a ter um repertório maior. A gente tem como o Amores, o Leiteiro. Ele não foca nas fontes dele. Não, mas assim... Fontes de renda. Tá, desculpa. Curso de teatro. Minha cabeça vai abrindo Curso janelinhas. de teatro, Ele bilheteria. é o homem dos parênteses. Eu vou abrindo muito parênteses. Por isso que as minhas aulas eu Mas são 4 fontes. Curso de teatro. curso de teatro, Bilheteria. bilheteria, contratações e projetos. Mas a Musicais. bilheteria e Locação do contratações... espaço. Que o Não. espaço não- seria outra aí- empresa. Ah, É, tá. aí Daí que não é tá. o teatro porque não. Exato. Aí Isso. entendi. Assim, atualmente a Claro gente que o teatro acaba... porque não ajuda a pagar as contas do espaço. A gente assume Só boa não- parte das contas só hoje não em entra dia, nos lucros. mas o espaço, ele com os projetos e com alguma quantidade de locações, ele se mantém. Aham. Ele não dá lucro nem nada, mas ele Ele se não mantém. paga nem o funcionário, por Não. exemplo. Sim. Não existe como contratar alguém pro espaço, entendeu? Aham. Falando em pagar funcionário, dos integrantes do grupo, quem consegue já viver, assim, exclusivamente do Você teatro? Ou vocês têm outras fontes, assim, como é que funciona essa questão? Todos nós recebemos um salário. Todo mundo ganha a eles conseguem mesma se coisa. pagar. É. Ótimo. Porque desde o começo que a gente começou a pensar em como ia se pagar, a gente percebeu que não tinha sentido uma pessoa ganhar mais porque tá atuando e a outra ganhar menos porque tá iluminando, sendo que todo Claro. mundo ali dentro, naquela situação, trabalhava de igual para igual. Todo mundo é professor do curso, todo mundo tem trabalhos extras dos figurinos, cenários, o trabalho burocrático, divulgação, não sei o quê. Então, como era uma coisa assim meio que ou vai ou racha, todo mundo tem que trabalhar e a gente acabou se moldando assim dessa forma. Desde o começo, o nosso primeiro salário foi R$300. Todo mundo ganhava R$300. Que daí era, tipo assim, tudo que entra... Todo mundo trabalha pra lá, pra cá, faz intervenção, Isso. tipo, sei lá, que nem quando a gente contrata vocês. É. Vai tudo pro porquê não e depois vocês redistribuem? Depende, ou vai algumas direto coisas pra- mais individuais, não. Mas, tipo assim, cachê de espetáculo, ninguém ganha individual. Ninguém ganha mais por ser ator, ninguém ganha mais por ser diretor. Curso, ninguém ganha. Se eu tenho 18 alunos e o Geis tem 5, a gente vai ganhar igual, entendeu? É tudo igual. Então, desde o começo, desde que a gente só ganhava R$300, a gente criou essa lógica, porque pra nós fazia mais sentido. Perfeito. E também é uma forma de todo mundo correr atrás. Claro. Claro. Né? De não, tipo assim, daí eu só ganho atuando, daí eu só quero atuar. Daí tem um espetáculo que eu não Aham. participo, eu não Ai, vou dar bola pra aquele foda-se, não espetáculo. vou, Eu vou, entende? sei lá, tentar Ótimo. vender, fazer coisas com esse aqui que eu tô ganhando mais. Claro. E aí chega no final do ano, sobrou. Não sobra, nunca sobra. Não, Aí sobra 13º. assim. Sobra Não, que a daí gente assim, deixa eu tem- só explicar a dinâmica. Aí o que acontece? Todo mundo ganha um salário, mas antes a gente tinha funcionários mais exclusivos e outros menos exclusivos. Os mais exclusivos que conseguiam se dedicar mais ganhavam mais, mas, tipo assim, 5 mais exclusivos ganhavam tudo igual. Agora a gente só tem o André, O André que não que- é o mais exclusivo porque ele tem outros empregos, no Entendi. plural. Aham. Porque o André é uma pessoa que trabalha muito. Porque numa dessas tu começa a fechar outros trabalhos e aí tu não consegue dar tanta atenção pro grupo e aí Isso. tu... Mas assim, eu, por exemplo, não... Eu adoraria viver só do porque não, mas ainda não conseguimos. Mas basicamente sim. Digamos que todas as minhas contas básicas Uhum. para eu me manter viva, morando embaixo de um teto com saneamento básico, águas, enfim, são são graças ao porque não. Aí daí eu faço outros freelas e tudo mais. Eu ainda tô com uma dúvida. Desculpa se vocês já explicaram isso, Não, pode falar. mas eu não entendi direito. Se esse mês, por exemplo, vocês venderem 10 espetáculos e no mês que vem vocês não venderem nenhum, vocês vão receber a Igual. mesma coisa. Isso, assim. é aí que eu ia chegar. Fica em caixa. Porque daí o que Ah. acontece? Como aí tá, todo mundo quer ganhar tanto por mês. Como que a gente vai fazer pra isso? Daí o Jason faz uma meta anual. Aí sim É. chegamos no O cast Jason que violento. mexe mais nisso, né? Jason e André, mas Organização. principalmente o Jason que trabalha com a questão da organização financeira. Pra gente ganhar tanto por mês cada um, pagar todas as contas do espaço, pagar não sei o que pro curso, se manter, pagar data, enfim.
custos e funcionários e tudo mais, quanto a gente precisa vender, quantos alunos a gente precisa ter, quantos espetáculos a gente precisa vender, quantos projetos a gente precisa aprovar, quantas leaks a gente precisa captar. É assim que a gente faz, com uma meta anual. Porque eu trabalho com fazendo projeção anual. Projeções. Projeção anual. Ele adora essa palavra. Olha, maravilhoso. Faço muita coisa, porque a gente já tem um histórico. Isso é muito importante. É Isso quando é tem muito um importante. backtest ali. Ela não é da minha, não é do nada. Tipo, é isso aí, precisamos meta é vender 200 milhões e dobrar a isso meta. aí. Precisa vender 100 mil em espetáculos. Vamos lá, galera, se esforcem. Não é isso. Tem que entender porque isso dialoga com o mercado que a gente tem, o que a gente tem de realidade. Então, a gente, 3 anos atrás, a gente vem vendendo tantos espetáculos. Tipo, ano passado... Geralmente eu acabo usando o ano passado como referência, como muda muita coisa de espetáculos que a gente tem, a dinâmica que a gente vai tendo, eu acabo me adaptando ao ano anterior e projetando o que deve ser feito no próximo ano. Tipo, temos ali... Por quê? Porque isso dá uma noção de cursos, galera, com um curso dessa forma, pagando, se a gente tiver tantos alunos com mais ou menos o valor do curso de montagem tal e o de livre tal, temos que ter a média ali de 12 alunos por turma. Vamos conseguir? Às vezes consegue mais, menos, e aí vai. De venda de espetáculos, para a gente conseguir pagar todas as contas e sobrar um pouquinho, precisamos vender tantos mil em espetáculo, tá? Daí isso vai, o Amores aos Montes tem uma saída boa, então ele tem a meta um pouco maior. O Leiteiro, que é um espetáculo que exige muita coisa, tem uma meta menor. Se vender uma vez é lucro, é isso aí, porque, né? Sim. Então, é a mesma coisa para projetos. A gente propôs tais projetos e tem uma previsão de captação de tanto. Então, eu já coloco lá e daí, captou... A gente trabalha muito com leak, então isso dá no início do ano, mais ou menos, a gente tem a previsão do quanto vai captar ao longo do ano e tal. E daí isso faz, Mas em tudo agosto... é meta. Tudo é meta. Cara, isso é demais, porque a maioria, e talvez isso seja um dos motivos de dar tão certo o teatro, por que não? Porque, dá certo, porque são 7 pessoas vivendo teatro em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Então, poxa, cara, talvez muito porque vocês têm todos os dados, vocês têm as métricas para seguir, as metas para bater, e não é só vamos lá e vamos viver de arte e vai ser tudo lindo, né? Não, se fosse assim, tinha acabado em 3 anos. Isso E olha é bem que seria importante. E você estudou, Jason? Como é que foi? Então, daí, falando das multiplicidades do grupo, a gente tem muitas vivências, né? Tipo, assim como o Felipe trabalhou numa agência de publicidade por conta do pai dele. E o Felipe hoje em dia é autor e publicou um livro, então tu vê assim, tudo, né, tá? Vai indo. O André, ele é formado em contabilidade, ele fez artes cênicas e ele começou a fazer contabilidade, mas daí sempre quis fazer teatro. Pergunta quem que é o dono da empresa. E daí- André Galarça. daí- Aonde que fica o dinheiro na conta de quem? André Galarça. Olha isso, A melhor nosso pessoa. já tá nas brusinhas da rede. Nossa, gente, você até o... Nossa, você daí- até o contador, sabe? Não, mas só ele não ele- tem registro, ele não trabalha como contador, mas ele é formado em contabilidade. Mas o que Tá ele ali. faz? O André, mesmo antes de eu entrar, ele sempre tinha uma planilha aberta pra todo mundo. Tipo, galera, entrou tanto, aqui tá tanto, a gente conseguiu pagar tanto, né? As contas estão abertas pra todo mundo ver. Gente, se não fosse o André... Então, assim, isso deu uma sustentabilidade bacana. Massa. Quando eu entrei, falou de formação, eu sou técnico contábil, me formei. Jason, eu não lembrava Nossa, disso. tem dois, eu gente. sou Eu tô chocada, eu não eu lembrava. sou- eu Por sou- isso que tem EJA. os que gastam. Eu sou formada em matemática. Eu pra quem não tenho sabe. EJA. eu sou técnico contábil. Fiz 2 semestres de biologia. E eu Não é mentira. trabalhei, meu pai tinha uma transportadora e eu trabalhava no administrativo ali durante legal. 3, 4 anos. Mais ou menos. Era explorado pelo meu pai, né? Empresa Faz familiar, parte, é isso aí. justo. faz Transportadora É o mínimo. faliu. Faliu. Mas é. Culpa do- talvez. Não, mas eu já tava aqui, não. Isso é outro esquema. Outra história. Mas no sentido de que eu tenho, assim, uma certa noção. Quando eu tava no Candeia, era eu que assumi essa parte financeira. Então, eu tenho Sempre tem uma... predisposição ali pra Tenho isso. uma organização e eu... É que juntou o financeiro de um grupo com o financeiro do outro, virou o Megazord do financeiro. Caramba. Mas fica a dica, tá no financeiro é o segredo do... O André, ele sempre
teve essa organização das contas, só que ele não trabalha muito em outras coisas, até a gente conseguir ter essa exclusividade maior, por que não todo mundo fazia mais coisas? Hoje em dia, como a Ju falou, a gente consegue se dedicar mais tempo para o grupo e trabalhar mais, fazer ele render mais. Então, com a organização do André, eu conseguia pegar essas informações e organizar elas em metas, em possibilidades. A primeira vez que a gente começou a se pagar mais foi em 2018, que eu falei, tá, galera, precisamos dedicar mais tempo para o grupo. Tá, mas para dedicar mais tempo para o grupo, precisamos pagar essas pessoas para fazer outras coisas. Daí a gente fez uma... Puxando esse barco, mas assim, tipo, quem pode se dedicar de forma mais exclusiva a partir de agora. Então então vamos pagar Cara, todo tanto. mundo tinha muitos outros empregos. Claro, tu fica jogando nas 11, né? Às É, vezes a galera tem que se não, virar. gente, quantas cerveja que eu servi de garçonete, hoje eu agradeço por não estar mais fazendo Olha isso. aí. Sem desmerecer esse trabalho, mas é Sim, que, mas poxa, era o teu sonho, era o que tu exatamente. queria. Exato. E isso vai, justamente por essas outras ocupações, vai criando gargalos, né? Tipo, tu não tem como aumentar mais se tu não tem disponibilidade de tempo, de esforço para isso. Então, precisamos recompensar essas pessoas, né? Que agora não seja o ideal, mas que ao longo do tempo, isso todo ano a gente se dá um aumento, procura se dar um aumento, inclusive durante a pandemia, assim, a gente se manteve essa mesma organização, com finanças, com assim, o que a gente deu ali a coisa de ganhar alguns editais e conseguiu utilizar esse dinheiro para isso, E sabe? outra, gente, a pandemia, eu sempre falo, eu falava muito com a minha psicóloga na pandemia, porque eu achava que ia falir, que tudo ia ruir, que tudo ia acabar, que tudo, entendeu? Porque foi muito desesperador. Sim. Tu se vê sem poder trabalhar, sem poder dar aula, sem poder fazer espetáculo. E aí agora eu falo, cara, se a gente não faliu na pandemia. Já era, Não pra sei. cima. Vocês foram muito bem organizados, Sim. gente. Mas claro, a gente também, eu ia falar sorte, deu a sorte, mas não é sorte. Não é só sorte. Mas assim. deu a coincidência da gente ter sido aprovado em 2 grandes editais Aham. em 2019 Do e leiteiro, 2020. né? Do leiteiro O e do o do leiteiro e o Amores. outro do Amores, que seria uma circulação grande do Amores e acabou sendo uma circulação online, né? Feita Sim. com várias lives e coisa e tal por causa da pandemia. Mas foi o ano que a gente aprovou 2 FAQs, né? Um em 2019 e outro em 2020. Então foi assim, tipo... E daí mais as coisas que a gente adaptou dali, que a gente tinha projetos de captação, Isso. captou ali, que conseguia adaptar os projetos, mais a gente fez financiamento coletivo, a gente fez... o que mais? A gente fez um monte de lives, fez um monte de coisa. Teve ainda uma Produtos. parcela de alunos que, olha, não nos abandonou nem na pandemia, fazer que aula de massa. teatro online. Sim, então... Ninguém merece, né? Então, assim, a Mas- gente... E fizeram. Não que foi legal. só os editais, a gente fez muitas coisas, mas os editais deram aquele Respiro, né? Pra toda a classe, né? E veio os outros editais, né? Sim. A Aldir Blanc e outros Sim. editais que foram também dando essa sustentação. Mas a gente conseguiu, pasmem, seguir se pagando, recebendo todo. salários Que massa. durante a pandemia. tempo Meu todo. Deus. Inveja. Nossa, parabéns. não parabéns teve um mesmo. momento assim que a gente parou. Claro que daí eu tava lá na minha tabelinha, né? Apavorado. Ó, de galera, gente. Jason perdendo os cabelos As em casa. projeções foram pro É, lixo, ó, queima não, a caixa. Mas isso que é o legal, por exemplo, as minhas projeções, elas não são estanques. Eu mantenho elas ativas junto com o fluxo de caixa. Claro. Porque conforme a gente eu tenho uma ideia de contratação, mas eu sei que pode não acontecer, então as coisas vão Ou mudando. pode acontecer em Mas- Ou dobro. pode claro. acontecer muito mais, e o que é ótimo. Mas na pandemia tinha isso. Tinha lá a projeção, beleza, entrou uma live aqui, entrou um projeto ali, beleza? Então isso vai... Sei que a gente tem salário até dezembro, galera. Tá, Beleza. agora vai fevereiro, agora a gente consegue se reorganizar pra Mas março. também nós pegamos até a rapa do tacho. né? Isso, Sim, isso. pega Foi, tudo. foi tudo, tipo tudo. assim, aí depois da pandemia, né, tipo assim, não foi nem depois, mas assim, naquele início das voltas e coisa, foi assim, tipo, vamos se reestruturar, foi foda, assim, Sim. foi foda, porque mesmo depois também o curso ficou muito debilitado, porque a gente só Claro. podia 5, 6 alunos por turma, e daí ficou aquela coisa, os espetáculos mesmo assim não podia ter, as primeiras sessões foi para 20 pessoas, Aham. então, nossa, foi assim, A gente fez o Amores no Pátio pra porque poder assim, apresentar. quando Sim. deflagrou a pandemia, né? Quando aconteceu tudo, a gente tava no nosso melhor momento. Sim. Financeiro Projeção e de... projeção. A gente tinha a gente passou no FAQ R$100 mil pra montar um espetáculo novo no final de 2019. Tipo assim, nosso sonho Cara, isso de finalmente montar passamos espetáculo no E a nosso gente primeiro montou o edital leiteiro. grande. É a minha dúvida maior, assim, ó. Meu, vocês têm espetáculos, estruturas, às vezes, tipo, pô, super grandes e tudo mais. Vocês, nesse valor que vocês vão recebendo, vão fazendo o caixa de vocês têm quanto, pô, a gente vai montar um novo espetáculo. Como é que a gente vai investir Tudo tá em planejado figurino, junto, é. em cenário? Tem. E aí vocês
tem uma... Tipo, ó, a gente pode investir até tanto nesse espetáculo. Acontece. É isso aí. Quem é que define O Jason define. Eu defino. Aí, se a gente respeita, fica a dúvida. Não, entendeu? é que depende. Pergunta pra Aline, pergunta pra Luísa, pergunta pro Anderson, pra Ó, umas notinhas a Juliette, mais aqui, pro Jason. pessoal que vai comprar figurino, maquiagem. Pergunta se a meta do Jesus já ultrapassou, entendeu? Porque tem uma coisa, assim, por mais que eu coloque metas, não sou eu que defino, o grupo é Claro. nosso, né? Tipo, eu vou falando, ó, beleza, vocês querem gastar, gastem, só que vai sair de outro lugar, é simples. Não vai surgir dinheiro do nada. Matemática básica. É, exato. Então, assim, não quer dizer isso, a gente tem quando a gente está montando um espetáculo, é um investimento. Tem coisas que agora não, a gente vai poder investir, mas talvez para agora vai ter que resolver de uma forma e depois investir mais. São etapas. Então, sei lá, a gente já estreou o espetáculo de uma forma e, tipo, não, agora dá para dar um upgrade, vamos comprar outras coisas. Então, assim, quando a gente monta o espetáculo, a gente trabalha muito com questão de leak também. Então, às vezes a gente faz um projeto da leak, não necessariamente pensando na montagem, mas pensando que aquele projeto vai dar grana e o cachê daquele projeto vai ser para montagem. Perfeito. Entende? Então a gente... Não é o ideal, mas acontece muito. Acontece, Sim. acontece. Porque é questão de investimento. Tem um espetáculo lá, ele vai se vender mais 100 vezes que seja, entende? Ele vai estar rendendo lucro. É um investimento, é uma coisa que vai se Um desdobrar. eterno reinvestir, né? Investir então, e saber... Então isso é calculado, assim. Agora, recentemente, nesse pós-pandemia, claro, teve o leiteiro que foi um caso à parte, que a Muito. gente aprovou um edital de 100 mil reais para a montagem do espetáculo. Então, realmente, é um espetáculo que foi investido Para muito isso. dinheiro em cenário, figurino, em equipe, em preparação, em tudo. Tipo assim, digamos assim, nosso elefante branco agora, porque ninguém sabe onde é que vai aquele cenário todo. A gente foi pra Porto Alegre apresentar de ônibus, porque o cenário precisava ir todo dentro do ônibus, Meu porque Deus era uma do mudança, céu. é uma mudança. É uma leiteiro. mudança, é igual uma mudança, dá um caminhão. Mas ele é um caso à parte, né? Porque foi o único edital de montagem que a gente já aprovou. Não, a gente teve... O do Amores entrou junto nesse, mas mas- é... Não, o edital de De montagem, montagem, sim, foi só. esse. Mas recentemente a gente teve esse movimento de recriar o repertório, né? De tipo assim, renovar o repertório. Sim. E a ideia era essa, tipo, vamos montar espetáculo com R$0. Claro que a gente sabe que não é R$0, né? Mas, tipo, não amar uma ideia, nossos espetáculos mais recentes foram com essa ideia de, tipo assim, renovar o repertório, conseguir dinheiro com bilheteria, mas sem investir muito. Então a gente, tipo assim, já começa o processo entendendo que vai ser Um pouco menor, barato, vai ser uma estrutura- menor, não vai ter uma Claro. estrutura enorme, não sei o quê. Claro que o espetáculo infantil foi mais difícil fazer isso, porque o espetáculo infantil É muito exige visual, visualidade, exige Exige. investimento, figurino, peruca, não sei o que. A gente adora umas perucas, umas coisas, Né? uns pano caro, entendeu? Cara, que então Quer demais. dizer, depende. pano caro, a Vintage que gosta, né? Pelo amor de... O que é os figurinos de amigos? Ai, não tem gente, condição, desculpa entendeu? do Luciano Santos. Não É. tem nada a ver Maravilhoso, com isso. E da ele é Lívia. Não tem nada a ver Maravilhoso. com A isso. aí. Lívia, Se assim, fosse olha... comigo ia ser TNT, cola glitter. Vamos botar o que na cara? Bota uma cola glitter aqui. Aquele negócio pasta d'água. Pasta d'água, pinta a pasta cara. É d'água, isso. exato. Se não fosse a Lívia, coitada. Gente, a gente já tá se encaminhando pro encerramento. Tem mais alguma última pergunta fatídica? Meu, eu acho que assim, ó, eu acho que é interessante eles darem eu queria saber uma dica de cada um de vocês em relação pra essa galera que, pô, a gente forma muitos atores, todo semestre a gente tá formando gente que sonha em viver disso, que talvez muitos, a realidade de vocês provavelmente é o sonho de muitos. Não só para atores, né? Mas para qualquer artista que Qualquer queira artista, viver com em grupo, certeza. né? E o que vocês podem dizer, assim, pra essa galera, uma dica pra essa galera do que fazer? Muda de ideia agora. Meu, vai fazer contabilidade antes. Assim, é muito louco, né? Porque, assim, eu tenho esse meu histórico de contabilidade e tal, mas, assim, uma coisa que eu sempre entendi, e eu acho que isso é concreto, que dá pra viver de arte. Dá pra viver de arte, assim, não vai ser fácil, não vai ser simples, tu vai fazer um monte de coisa que não é o que tu quer fazer, mas tu vai viver de teatro, de música, do que for, tipo, a gente não sabia escrever projeto, a gente teve que aprender, não sabia divulgar em redes sociais, teve que aprender, não quer dizer que tu vai fazer tudo, Claro. mas trabalhando em coletivo as coisas ficam mais
mais complexas, mas também mais leves em muitos aspectos. A gente se dá super bem e consegue se apoiar um monte e isso faz... Dá, né, Juliette? Dá bem, né? A gente... Isso ajuda muito, sabe? Então, assim, não tem necessariamente uma dica, mas, assim, tipo, trabalhar com arte no Brasil, pra mim, é persistência, sabe? É uma continuidade. Não vai ser no primeiro ano, não vai ser no segundo. Às vezes vai demorar ali... Para o nosso primeiro edital grande ser aprovado, a gente estava com 10 anos. Porque foi o do Leiteiro, assim, o edital grande. Então, demora. Tem gente que, às vezes, demora 15 anos. Não quer dizer que tu vai passar 15 anos fome, mas quer dizer que tu vai ter que se adaptar. Claro. E jogar com a tua realidade. No início, porque não conseguia pagar todo mundo. Então, todo mundo vai fazer um monte de coisa para poder viver, para poder também trabalhar com o porquê não. Até ele começar a render, começar a pagar um pouco as pessoas para deixar de lado as outras coisas e focar um pouquinho mais no grupo. Então, assim, é persistência e diálogo com a realidade, assim. Não pensa que em um ano vai estourar e é isso. É tempo. Perfeito. Vai, Ju. Investimento, né? E Investimento. tu, Ju, qual a dica que tu dá pra galera que tá aí começando no corre? Olha, eu acho que eu concordo bastante com o que o Jason colocou. Mas eu acho que também, por outro lado, a gente não deve romantizar. Nunca. Porque eu acho que as pessoas romantizam muito. Eu ouço muito assim, pelo menos tu trabalha com o que tu ama. Pelo menos tu faz o que tu gosta. Pelo menos tu tá seguindo o teu sonho. Cara, isso não quer dizer que tu não esteja se fudendo, com perdão da palavra, né? Porque eu acho que há muita romantização na nossa área, principalmente de quem não é da área. Exato. Há muita romantização e, tipo assim, aquela coisa assim, faça o que ame, não trabalhe com o que ame e não trabalhará jamais. Mentira, trabalhe com o que ame e trabalhará todos os dias, inclusive os domingos. Então, assim, acho que é importante a gente não romantizar e a gente entender isso como um trabalho. Um trabalho. Precificar, sabe? E não levar rasteira, não deixar as pessoas subirem pra cima de ti, porque, cara, Cara, sensacional. é difícil, sabe? É muito difícil. Eu concordo. Isso que o Jason falou. Tipo, não faz só uma coisa. Não se dedica só a uma coisa. Aham. Claro, se tu quer, sei lá, seguir carreira acadêmica, pesquisar o recorte do recorte do recorte, beleza, é um caminho. Agora, tu quer fazer teatro de grupo, ou tu quer trabalhar, assim, no palco, tu quer estar Abrir a cabeça, apresentando, né? Muito. aprende outras coisas, vai ter uma certa noção sobre luz, vai ter uma certa noção sobre figurino, sobre cenário, sobre outras coisas, porque hoje eu só pago minhas contas porque eu faço muitas coisas diferentes. Versátil Porque eu faço também. muitas coisas diferentes. Senão seria mais difícil se eu fosse só atriz, se eu não tivesse me dado... se eu não tivesse essa oportunidade de trabalhar no nosso curso, tipo assim, seria uma porta que se fecharia. E Claro. antes, quando eu fazia bacharelado, né? A gente falava, eu não quero ser professora, porque eu não quero ser professor, porque eu não... Cara, hoje eu amo ser professora, eu amo meus alunos. Amo meus alunos. É se É uma permitir com a ótima correnteza, Isso, né, exatamente. E assim, eu coloquei pra mim uma ideia. Eu lembro um tempo atrás, assim, que eu trabalhei no comércio, mesmo depois de formada, né? Sim. Trabalhei no comércio, trabalhei como garçonete, fazia tudo que era tipo de bico pra conseguir pagar as contas, porque, pô, é caro, né? E viver em Santa Maria, a gente sabe, é caro aqui, aluguel é muito caro. Muito Caramba. injusto. Eu não É, sou injusto. herdeira, infelizmente, né? Não tenho... Ninguém me sustenta, ninguém me banca. Então, eu coloquei na minha cabeça assim... Cara, eu posso estar dando aula, eu posso estar fazendo luz, eu posso estar fazendo não sei o quê, eu posso estar fazendo... Já trabalhei com audiovisual, fazendo casting, cenário, e trabalho muito com o pessoal da música, né? Faz luz pra show, faz cenário pra show, direção de palco, não sei o quê. Mas pelo menos eu tô trabalhando na minha área. Então, me coloquei isso como objetivo, assim, obviamente, sem romantizar. Pô, muito cansativo. Eu adoraria trabalhar menos. Esses dias eu fui numa entrevista lá do Diário, e ela disse assim, como tu se vê daqui a 10 anos? Eu falei, eu espero que eu esteja fazendo a mesma coisa, só que menos. Uhum. E ganhando mais. Porque a gente trabalha muito, a Muito, gente, muito. infelizmente, não é remunerado como deveria, como mereceria, né? Então, é isso, assim, eu acho que ampliar, assim, a cabeça, né? Ampliar as tuas... habilidades mesmo, né? Claro. Estudar outras coisas, assim. Até porque, cara, mesmo que eu vou estudar luz e não vou trabalhar com isso, eu vou saber me posicionar no palco na hora de entrar no foco, sair do foco, entende? Esse tipo de noção que acho que os artistas de teatro acabam tendo, né? Não sei porquê, parece que a gente se envolve muito com todas essas outras questões. Sei lá. Maravilhoso. Mas, Não, olha, mas anota enfim, tudo são isso aí, são gente. essas as coisas que eu tenho pra dizer. Eu vou aproveitar também, pra quem tá começando aí,
Acho que tirei vários insights aqui de vocês também, tipo, pô, você tá começando, cara, não vai ser fácil, não vai ser simples e não vai ser rápido, mas a consistência, a persistência vai te ajudar, o conhecimento de outras áreas, o planejamento, e obviamente, várias vezes a gente vai nos planejar e não vai acontecer conforme planejado, vai vir uma pandemia, vai vir uma mudança de mercado, mas esteja atento ao mercado, às oportunidades e às brechas dele para você aproveitar e colher os frutos disso tudo, né? Isso aí. E sempre focado no seu trabalho e continuar se capacitando para melhorar o seu trabalho. Perfeito, É gente. isso aí. Muito obrigado, Gente, muito pessoal. obrigada. Lágrimas. Por favor, deixem os seus arrobas agora para o pessoal poder segui-los. Isto. Eita. @teatro Por porque que não, por favor, quem não segue ainda, tá não. Gente, nosso Instagram, @teatro porque não, nosso Facebook, se é que alguém ainda usa, é teatro porque não também. Não temos TikTok, não dou conta de mais uma rede social. Sigam Uai, lá, eles A gente postam tem um tudo, site gente, muito real. bonito que esse dia me perguntaram quem que fez o site de vocês? Eu falei, nossa. Mas... É, teatroporquenão.com.br, lá vai ter informações sobre os nossos espetáculos, a agenda, né, do que tá em cartaz no momento, informações sobre o curso e tudo mais, tem até nossa história, linha do tempo e tudo mais. Que E tem o YouTube também, Teatro Porque Não no YouTube. Perfeito. Tem até a gente tem até coisa pro blog, não tem ainda? Tem tipo um link, que é? acho que vai pro blog. Tem o blog, Ah, é memorial. ótimo, Tem, se ótimo. você Vou catar lá entrar no depois. site, Boa. tem. Será? Lá. Eu lembro que ele tinha feito. Perfeito. Pessoal, vocês encontram no @eu.geamendes ou no @invista como um artista. E vocês encontram no @Gabriele Dors e agora no @Cinegabi também pra gente falar sobre cinema. Perfeito. E E é isso, muito gente, obrigado, muito pessoal, mais uma obrigada. vez. A gente que agradece, né, o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco dessa temática, porque eu acho que a gente já foi convidado para ir em vários programas e dar entrevista e tal, mas para falar sobre essa questão financeira, assim, é a primeira vez, né? Então, Legal. acho que é legal. E é uma coisa que nos perguntam muito, né? As pessoas, outros grupos, outros artistas Claro. perguntam muito como vocês se estruturam financeiramente. Agora eu vou falar, assiste lá, Assiste lá assiste o no episódio. Vou ter que trazer Podcast. vocês mais vezes, porque também sempre fica coisa assim pra trás, né? A gente Ah, traz sim. os convidados aqui, mas o pessoal sempre tem bastante coisa pra compartilhar e a gente sabe que precisaria de bem mais tempo pra conseguir compartilhar tudo. Então, com certeza, a gente vai querer que vocês voltem. Obrigada. E a gente vem bem feliz, bem tranquilo. Só convidar. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Este podcast teve o apoio de Constinta, Vintage Dance Studio e Sonari Studio. Localizado na Avenida 2 de Novembro, 724, a Sonari possui equipamentos de ponta e infraestrutura para audiovisuais e estúdios de podcast. Até mais, gente. Até a próxima, o galera. próximo. Valeu!